O romance de Éowyn e Faramir é o romance mais bonito da trilogia O Senhor dos Anéis. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês por quê. Em se tratando de romances de O Senhor dos Anéis, a gente tem no filme muito destacado o romance de Aragorn e Arwen. É um romance que tomou bastante tempo nas telas do cinema, mas que no livro ele aparece muito pouco. Tem pouquíssimos parágrafos sobre esse romance no livro, porque é um romance que a história principal se passa antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis. Por isso que, se você pega esse livro aqui, a história de Aragorn e Arwen vai estar principalmente no apêndice, tá? Vai estar depois do livro, porque eles se conhecem muitos anos antes da história principal, e a história principal de O Senhor dos Anéis, no finalzinho, é que tem a conclusão desse romance, mas eles se conhecerem, eles se gostarem, eles decidirem ficar juntos, não acontece dentro da história desse livro aqui, tá? Mas o que acontece? Quem são essas pessoas? Vamos voltar, né? Aragorn é o futuro rei, ele é o rei que foi prometido, a esperança de um renascimento do reinado dos homens. Então, ele é um rei que está no exílio e que precisa realizar alguns feitos antes de poder retomar o seu trono em Gondor. E justamente por representar essa esperança de um renascimento, de um ressurgimento, de uma raça dos homens assim mais elevada, com mais virtudes e enfim, ele é uma pessoa quase mística, assim, quase mítica. Mística não, quase mítica, uma figura quase mítica do rei que foi prometido. Então ele é um homem que tem muitas virtudes, mas também ele é um homem que ainda precisa se provar. Tanto que ele realiza, né, muitos feitos ao longo de toda a sua vida. Quase, às vezes me pensa assim um paralelo com a história de Hércules, né? A história do herói Hércules, que teve que realizar os seus 12 trabalhos para poder provar o seu valor. É um paralelo bem assim interessante pra gente pensar. E tem uma vibe meio de Messia, né? Tolkien era muito cristão, então essa ideia do rei prometido, do retorno de um rei prometido, tem um pouco de um certo paralelo ali com a história de Cristo. Aragorn é essa figura quase mítica e Arwen é uma meia elfa. É meio complicado, assim, se você for entrar nas minúcias de quem é quem ali no Senhor dos Anéis e das raças e elfos e homens, é meio complicadinho, tá? Então, assim, quem é mais ligado nessas coisas, se quiser deixar nos comentários, mas ela é meio elfa, meio, né, de uma raça também superior, que ela é imortal graças ao seu pai, Elrond, que é imortal. Então, a história é mais ou menos assim, enquanto Elrond permanecer na Terra-média, ela vai ser imortal. E se ela decidir velejar com ele para as terras imortais, ela vai ser imortal também, enquanto ela estiver nesse lugar com seu pai. Só que, se ela decidir amar uma pessoa mortal e não for com seu pai para as terras imortais, ela também perde a sua imortalidade, tá? Então, assim, ela é meio elfa, mas também não completamente, é uma coisa meio assim. Arwen também é uma figura mítica, ela é considerada a estrela vespertina de seu povo, uma das mulheres mais belas de seu povo. Ela é quase que adorada como uma princesa, mesmo assim, dentro do reino dos elfos. Então são duas figuras assim míticas que têm um destino quase que prometido, uma coisa mágica. São duas pessoas assim muito elevadas dentro daquele contexto ali da Terra-média entre as outras pessoas. E eles se encontram, se apaixonam. Não, de novo, não tá no grosso do livro esse encontro deles, só que eles colocaram no filme, tá? Eles se apaixonam e ela decide que vai ficar com ele e que não vai seguir o seu pai rumo às Terras Imortais. Só que ela só vai ficar com ele quando ele for rei. E para ele ser rei, ele precisa se provar e ele precisa derrotar o Senhor do Escuro. Então, essa participação dele na chamada Guerra do Anel para destruir o Anel de Poder e libertar os povos da Terra-média faz parte dos seus trabalhos, desses feitos que ele precisa executar para daí poder reivindicar o seu trono no reino de Gondor. Então, a dúvida se eles vão ficar juntos ou não é a dúvida se ele vai conseguir realizar os seus feitos, derrotar o Senhor do Escuro e se tornar rei, tá? Então mas é praticamente assim, foram feitos um pro outro, uma coisa mágica. Então, assim, acho que até por isso que não é muito mencionado no livro, sabe? Porque é uma coisa assim, que não se relaciona com a nossa vida normal. Então, a minha opinião é essa, que Tolkien deixou essa história meio de lado, meio assim, num plano de fundo, porque se você for observar, O Senhor dos Anéis, ele é um livro, ele é uma história sobre como pessoas pequenas, pessoas insignificantes,
podem mudar o destino de todo o mundo. Então, quem são os heróis em O Senhor dos Anéis? Não é o mago Gandalf, não é o rei Aragorn. São os hobbits, Frodo, Sam, Pippin, Merry. Então, assim, é claro que os outros têm o seu papel, Aragorn tem seu papel, Gandalf tem seu papel. Mas os verdadeiros heróis da história são os hobbits, que são aquelas pessoas pequenas que ninguém liga pra eles. E eu tô falando pessoas pequenas porque esse é o termo que está no livro, pelo menos na edição que eu tenho. Os hobbits, né, são chamados no livro de pessoas pequenas. Então, o que tem nessa mensagem no Senhor dos Anéis? A mensagem de que não importa o seu tamanho, não importa quem você seja, você pode fazer diferença se você perseverar e se você perseverar no caminho da virtude. E uma coisa que acontece que a gente vê é que o Frodo é o portador do anel e muitas vezes assim, como se fosse o protagonista da história, mas muitas vezes o Sam, que é o seu melhor amigo, acaba fazendo coisas de protagonista, acaba realizando feitos até muito maiores do que os feitos do Frodo. Então fica muito mais reforçado ainda essa ideia de que não importa quem você seja, não importa de onde você venha, você pode fazer a diferença. Por isso que eu acho que o romance de Éowyn e Faramir é o mais bonito e por isso que Tolkien realmente colocou esse romance no grosso do livro. Esse romance não está nos apêndices, como o romance de Arwen e Aragorn. Então vamos recapitular quem é Éowyn e quem é Faramir. Faramir é o irmão de Boromir, o irmão mais novo do Boromir. Ele é filho do regente de Gondor e ele é completamente assim menosprezado pelo seu pai. O seu pai prefere o irmão, então o pai dele ama muito mais Boromir do que a ele. E ele tá sempre tentando conquistar o amor desse pai e se provar diante do pai. Ele é um líder que os homens admiram muito, respeitam muito, mas o respeito do pai realmente está faltando. E essa falta do respeito do pai e do amor do pai faz muita diferença para ele. Ele é um homem muito virtuoso, muito correto, tanto que ele encontra Frodo e o anel e ele não cobiça o anel para si. O filme fez uma mudança ali um pouco significativa no perfil do Faramir. O filme colocou Faramir como tentado a pegar o anel e tentado a levar o anel para o seu pai, mas no livro essa tentação é muito menor. No livro ele simplesmente encaminha o Frodo para seguir adiante na sua jornada, então, né, spoiler alert, mas assim, ele simplesmente encaminha o Frodo para seguir na sua jornada, ao invés de cobiçar o anel para si ou cobiçar levar o anel para o seu pai. Então, um homem muito virtuoso. E aí, nisso, ele acaba indo em uma missão contra o inimigo e acaba mortalmente ferido por um Nazgûl. E aí ele é levado à cidade de Gondor e está lá em estado febril, quase morrendo, quando seu pai se arrepende de tê-lo enviado, né, nessa missão, mas já é tarde demais porque ele está praticamente morto. E quem é Éowyn? Éowyn é a sobrinha do rei de Rohan, Théoden. Ela vê o seu rei definhar e ela não pode fazer nada. Por ser mulher, só o que ela pode fazer é servir e ajudar e acatar ordens. Então ela tem esse desejo de poder lutar. Ela é uma pessoa que tem habilidades com armas, que tem força para lutar, mas ela não pode fazer nada porque ela está sujeita ao seu rei e ao seu irmão, que são os homens que dão as ordens e que determinam o que pode ser feito e o que deve ser feito. E ela sempre fica para trás e ela não se conforma com isso. E ela também não se conforma de ver o seu rei definhando, porque ela, sendo mulher e tendo essa ânsia de lutar, ela não consegue ver um homem que poderia lutar e não luta. Isso para ela é muito torturante. Inclusive está descrito no livro, Gandalf se referindo a ela, ele diz que ela como mulher, sendo uma serva de um homem que está definhando, ela se sente pior do que o cajado no qual ele se apoia. É uma expressão até bem forte. E quando ela conhece Aragorn, ela fica encantada por vários motivos. Primeiro porque ele tem essa postura de rei, ele é o futuro rei, e ele ajuda a libertar o seu tio das garras de Saruman. Então, ela vê ele como esse libertador, como essa pessoa que veio trazer a força que estava faltando para o seu tio, que é rei, né? Então, ela o admira muito e ela se apaixona por ele. Só que ele não pode corresponder ao amor dela, ele já ama outra pessoa. Mas ele sente pena dela. E ele percebe a tristeza dela, percebe a frustração dela, e ele sente pena dela e sente pena por ela amá-lo e não ser correspondida. Então, assim como Faramir, ela tem esse desejo de conquistar o amor de uma pessoa que não
a ama. Os dois têm esse paralelo entre eles. E é um desejo muito humano, a gente passa por isso. Então, Elwyn e Faramir, eles, apesar de terem uma certa nobreza, eles são personagens menores. Eles não são como o mítico Aragorn, como a mítica Arwen. Eles são humanos normais. Então, eu acho por isso que a história deles é tão bonita, porque se relaciona muito mais com a nossa, com uma história normal de pessoas normais que a gente vive isso. A angústia dela é tão vívida que, tipo, tem uma parte aqui do livro que foi adaptada de uma forma diferente no filme, mas eu vou ler aqui, que ela pede para Aragorn pra ele deixar que ela vá com ele pra batalha, ela quer lutar. E ele fala que não, que ela não pode ir. E aí ela responde assim: todas as suas palavras querem dizer apenas isto. Você é uma mulher e seu papel é na casa. Mas, quando os homens estiverem mortos na batalha, e com honra, você tem a permissão para ser queimada na casa, pois os homens não mais precisarão dela. Mas eu sou da casa de Eorl, e não uma serviçal. Posso cavalgar e brandir uma espada, e não temo o sofrimento ou a morte. O que teme, senhora? Perguntou ele. Uma gaiola, disse ela. Ficar atrás das grades até que o hábito e a velhice as aceitem, e todas as oportunidades de realizar grandes feitos estejam além de qualquer lembrança ou desejo. Essa é Elwyn. E o que ela faz? Ela não pode batalhar, então ela se disfarça de homem e vai lutar como um homem. E tem aquela cena que ela derrota o Nazgûl, a cena que ela fala: eu não sou um homem. E é uma das cenas mais fiéis ao livro, tá? Se você pegar aquela cena no filme e pegar como ela é descrita no livro, é quase assim, palavra por palavra, tá? Inclusive a frase "eu não sou um homem" está no livro. Quem acha que é uma invenção, adaptação de Hollywood pra mostrar uma mulher forte, não. Tolkien já escreveu uma mulher forte no livro, desde o começo. I am no man. Só que nessa luta contra o Nazgûl, ela acaba também mortalmente ferida. E ela vai para as casas de cura também à beira da morte. Quem a salva é Aragorn, porque de acordo com o livro, o rei tem o poder da cura. Então Aragorn cura todas as pessoas que foram afetadas. Ele cura Elwyn e cura Faramir. E os dois acabam nas casas de cura se restabelecendo. Quando Aragorn junta um exército para ir desafiar o Senhor do Escuro, Elwyn fica para trás novamente. E ela, frustrada do jeito que ela é, ela quer porque quer morrer em batalha. Até porque ela vive esse amor não correspondido. Então, além de querer se provar, de ter esse desejo de se provar, ela está ferida por ter um amor não correspondido. Então, ela tem esse desejo de morrer em batalha. Só que dessa vez ela não tem como se disfarçar de homem e alcançar o exército, porque eles já partiram faz muito tempo. Mas ela pede para ser levada ao regente da cidade para pedir a ele, né, que ela possa ir atrás do exército. E o regente, no caso agora, é Faramir, porque o seu pai faleceu e ele se tornou regente. Ela vai falar com ele e ele também tem pena dela. Ele percebe assim que a beleza e a tristeza dela poderiam lhe partir o coração, é o que está escrito no livro. Mas ele fala que ela pode pelo menos ficar ali com ele e ganhar um quarto com uma janela para o leste, que é a direção onde, né, o exército partiu. E se ela tem uma janela virada para o leste, ela vai ser uma das primeiras a ver o exército voltando. Então, isso já acalma o coração dela. E a partir daí, nos dias seguintes, ela se encontra com Faramir todos os dias, nos jardins das casas de cura, e os dois conversam durante muito tempo, ou simplesmente ficam na companhia um do outro. E aí eles vão se conhecendo, e vão criando uma intimidade, e vão se aproximando. E o que é isso aí? Isso aí é completamente diferente do amor à primeira vista. Daquele amor à primeira vista tipo Arwen e Aragorn. Eles vão se conhecendo. Apesar de Faramir já meio que se apaixonar por ela à primeira vista, eles vão se conhecendo. E aí, quando o Senhor do Escuro é derrotado, o irmão de Elwyn a chama para ir até os campos onde eles estão, onde o exército está acampado. E ela não vai. E Faramir pergunta a ela: por que você não foi? Você não foi porque foi só o seu irmão que te chamou e não foi o Senhor Aragorn que te chamou? E você não quer ir vê-lo no seu momento de glória, sabendo que ele não te ama? Ou você não foi para ficar mais perto de mim? Ou será que foram as duas coisas e você não sabe decidir qual das duas? Ele pergunta isso pra ela. E aí, nesse momento, ele fala... Tem um outro momento do livro que é muito bonito também. Que ele fala pra ela assim: você desejava ter o amor do Senhor Aragorn,
pois ele era nobre e pujante. E você queria ter o renome e glória e ser elevada bem acima das coisas mesquinhas que se arrastam sobre a terra. E como um grande capitão pode parecer admirável para um jovem soldado, assim ele lhe pareceu, pois é o que ele é, um senhor entre os homens, o maior que existe atualmente. Mas quando lhe ofereceu apenas compreensão e pena, então você não desejou mais nada, exceto uma morte corajosa em batalha. Olhe para mim, Elwyn. E aí ela olha para ele, e aí ele fala: não despreze a comiseração oferecida por um coração gentil. Mas eu não lhe ofereço a minha comiseração, pois você é uma senhora nobre e valorosa, e obteve um renome que não deverá ser esquecido. E você é uma senhora bela, considero eu, e sua beleza está acima de tudo que a língua dos elfos pode descrever. Eu a amo. Já senti pena da sua tristeza, mas agora, mesmo que você não sentisse tristeza alguma, nem medo, e não lhe faltasse nada, fosse você a bem-aventurada rainha de Gondor, ainda assim eu a amaria. Elwyn, você não me ama? Então, olha o que ele tá dizendo aqui. Ele tá dizendo que você amava um rei porque você queria ser elevada acima de todos os outros junto com ele. Porque se ela se casasse com o rei e fosse a rainha, ela não ia ter que aceitar ordens de mais ninguém. Ela seria inferior... Ela casada com o rei, ela seria inferior apenas ao rei, a mais ninguém. E ainda assim, por ser marido dela, eles seriam meio que quase que igual para igual ali. Ela teria muito mais autonomia sobre a sua vida. E não seria mais presa em jaula nenhuma, que era o que ela mais temia. Mas o rei não a ama. E aí, por isso ela queria morrer em batalha. E Faramir olha pra ela assim: eu já tive pena de você. Mas eu não tenho mais. Eu não tenho mais porque eu te amo. E o amor é maior que a pena. E ele disse pra ela: mesmo que você não fosse triste, mesmo que você não fosse merecedora de pena, eu não teria pena de você. Eu continuaria te amando, né? E nessa hora ela percebe que ela se liberta daquele desejo de ser amada por um rei. E ela percebe que ela ama Faramir também, porque ela conhece ele, ela passou o tempo conversando com ele, conhecendo ele. E também ela conquistou feitos pelas suas próprias mãos. Ela derrotou o maior servidor do inimigo, sozinha. Sozinha não, com a ajuda do Hobbit, mas enfim. Ela derrotou o maior servidor do inimigo. Então ela conquistou o seu próprio renome. Então ela não precisa ser elevada de forma nenhuma por meio de casamento com ninguém, porque ela já se elevou sozinha. E ela não quer mais a pena de ninguém, ela quer o amor. Ela não quer ser mais essa pessoa que se coloca ali cheia de tristezas, cheia de dor e digna de pena. Ela quer ser amada. Olha que bonito, gente. E Faramir também está livre porque, com seu pai morto, ele não tem mais essa necessidade de se provar e de conquistar o amor de ninguém. E ele nunca quis ser um líder, ele nunca quis ser um regente. Então o rei está retornando para tomar o seu lugar. Então ele vai abrir mão da regência, que é uma coisa que ele nunca quis. E ele vai poder viver uma vida dele com a esposa dele, criar uma casa para ele e fazer, né? Ele ganha um principado lá, enfim, assim. Mas ele não tem essa posição de liderança, ele não tem essa necessidade mais de se provar para ninguém. Ele pode simplesmente ser ele. E ela pode simplesmente ser ela. E aí eles podem se amar. E ele não precisa ter pena dela. E ela não precisa da pena de ninguém. Então, essa, assim, é a história mais bonita, eu acho, assim. Mais bonita ainda que Aragorn e Arwen. Porque se você for ver, o dilema de Arwen é se ela deixaria de ser imortal, se ela se tornaria uma mulher mortal para se casar com o seu amor. Quem de nós pode se relacionar? Tipo, quem de nós tem alguma ligação com esse tipo de história? Ninguém aqui é imortal. A gente não tem essa escolha na nossa vida. Essa escolha não faz parte da nossa vida, porque a gente sabe que os homens são mortais. Então, isso é um dilema. A gente não tem, assim, como se relacionar, assim, como ter como se identificar com esse tipo de dilema. Agora, os dilemas de Elwyn, Faramir, né? Você querer o amor de alguém que não te ama, você ter essa necessidade de se provar, você ter a necessidade de ser o senhor ou a senhora da sua própria vida, você querer ser amado e não ser digno de pena, isso tudo nós podemos nos identificar com isso como humanos, né? E a gente passa por isso na nossa vida. Então, realmente é uma história que eu acho, assim, muito bonita. É a história de amor mais bonita de O Senhor dos Anéis, principalmente no livro. No filme, ela fica um pouquinho em segundo plano. No filme, tem aquele meio que triângulo amoroso entre Elwyn, Aragorn e Arwen, né? Porque ela gosta dele, ele não gosta dela, enfim.
E aí tem até uma leve indicação de que a Arwen pode ir embora e acabar abrindo espaço pra ele ficar com Elwyn. Mas no livro, realmente, assim, no livro é mais... Tem essa relação de Elwyn com Aragorn, dela gostar dele, ele não gostar dela. Mas tem a relação dela com Faramir. E na versão estendida, então no filme, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, versão estendida... Barulho na rua. Na versão estendida dos filmes, aparece muito mais o romance da Elwyn com Faramir, mas na versão comercial, não tem. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu toquei nos pontos chaves de por que eu acho essa história de amor tão bonita e por que eu acho que vale a pena pegar o livro e dar uma lida. E é isso, se você tem algum comentário, se você já leu o livro e concorda comigo ou discorda de mim, coloca aqui nos comentários. Não se esquece de seguir, curtir o vídeo e a gente se vê no próximo.